Dando continuidade às aulas do grupo de doenças neuromusculares, lembrando, eu sou o Rodrigo Montezuma, esses são os outros membros do grupo, que provavelmente irão vir falar alguns assuntos com vocês. O tema que me coube hoje são falar um pouco sobre os disrafismos raquimedulares. O tema da aula estava mielomeningocele, mas é importante que antes disso estabeleçamos algumas definições muito importantes. Globalmente dizemos disrafismo ou mielodisplasia, que seria um termo global para descrever todos os defeitos do tubo neural. Vamos falar rapidamente sobre os três e o foco da aula será em mielomeningocele. Lembrando esse desenho esquemático simples, para que todos entendam melhor, esse é o esquema normal do tubo neural durante a sua formação. Meningocele, então, seria uma não fusão dos arcos vertebrais. Não existe déficit neurológico. Uma coisa importante, a pele está íntegra e não existe exposição de tecido neural, de tecido nervoso. A mielomeningocele, que é o tema central da nossa aula, também existe a não fusão dos arcos, existe a displasia da medula, isto é, a malformação de elementos neurais, raízes e medula propriamente dita, e existe o déficit neurológico sensitivo motor, também com praticamente exposição do tecido neural, tipicamente a dura mater fica exposta. Daí a razão e a necessidade do fechamento da mielomeningocele de forma emergencial quando o recém-nascido está presente. A raquisquise, que seria uma situação extremamente grave, a maioria dos pacientes nascem em óbito e existe uma ausência completa das estruturas. Existe a mielodisplasia e o déficit também está presente. É uma situação muito rara, e, obviamente, devido ao óbito fetal, nós não temos esses pacientes para divulgar para vocês. Globalmente, a incidência gira em torno de 2 a 4 para 1000 nascidos vivos, um pouco mais frequente nas meninas do que nos meninos. Uma coisa bastante interessante, nós devemos prestar muito atenção nisto, na orientação dos pais que já tem um paciente, já tem um filho com disrafismo raquimedular. Né? Se você tem um filho afetado, a chance vai aumentando, 5, 2 afetados, 10%, isto é, na presença de uma criança com isso, o médico deve fazer a orientação quanto ao risco dos outros filhos apresentarem mielomeningocele. No nosso ambulatório nós temos já famílias com 2, 3 filhos com mielomeningocele, isso poderia ter sido evitado caso esse aconselhamento genético tivesse sido realizado. Fala-se muito nesse diagnóstico pré-natal, principalmente nos países mais desenvolvidos do hemisfério norte, na possibilidade de se evitar o nascimento dessas crianças através do aborto terapêutico. O ultrassom, nos dias de hoje, com a tecnologia, tem sido um bom método para esse diagnóstico precoce. Na dúvida, a amniocentese. E mais recentemente, a ressonância magnética pode mostrar a presença da mielomeningocele. Aproveitando essa oportunidade, falando sobre o diagnóstico pré-natal, essa é uma foto da molécula do ácido fólico. Nós sabemos que nessa dosagem diária, a presença do ácido fólico durante a gravidez pode evitar de forma significativa a presença dos disrafismos raquimedulares, inclusive outras malformações congênitas. Sabe-se também que a presença dessa dosagem e do ácido fólico, o ideal dele seria 2 anos antes da gestação ou do início da gestação. Como as mulheres nunca sabem, às vezes você não se programa
a mulher não programa a gravidez, o ideal é que essa quantia do ácido fólico estivesse presente nos alimentos, assim, o risco do aparecimento dos esrafismos seria praticamente nulo. Importante falar das lesões associadas, isto é, além da malformação da coluna e dos nervos, outras alterações decorrentes disto vêm durante o crescimento da criança e já estão presentes, às vezes, ao nascimento. Essas lesões associadas trazem bastante transtorno durante a vida desses pacientes. A primeira delas é a hidrocefalia, anomalias geniturinárias, e lembrar aqui que durante a gênese do feto, a formação do rim se dá junto com o fechamento do tubo neural ao redor da 6ª ou 8ª semana de vida. E anomalias ósseas, que é onde nós entramos, hemivértebras, o pé torto congênito e a luxação teratogênica do quadril. Aqui no canto vocês podem ver, esse caso tem uma luxação do quadril esquerdo, além da escoliose, as hemivértebras e assim por diante. Aproximadamente 15, 20 anos, se posso estar enganado, mas alguns médicos americanos iniciaram um projeto bastante ousado de promover o fechamento dessas mielomeningocélices intraútero, isto é, reduzindo o número de lesões associadas, como vocês viram no slide anterior. Esse projeto já chegou no Brasil e inicialmente face a abertura do útero ao redor da 28ª semana de vida, e o neurocirurgião junto com o ginecologista fazem o fechamento do tubo neural e reduz bastante o número dessas lesões associadas principalmente à hidrocefalia. Bem, o nível da lesão neurológico normalmente segue esse déficit neurológico. Vamos falar um pouco sobre isso. Chahar distribuiu em nível torácico, lombar alto, lombar baixo, sacral. Isso é muito importante ser estabelecido antes do início de toda a terapêutica e toda a abordagem do paciente. Lembrando que o nível lombar já perfaz aqui 56% de todos os pacientes, os torácicos 31% e o sacral 13%. E que tipo de paralisia esses pacientes têm? É muito importante que a gente entenda isso, já que o universo de doenças neuromusculares é bastante amplo e vasto. Nós vamos ver outras aulas sobre o assunto aqui. E cada doença dessa tem um tipo de paralisia específica. Mais uma vez, estabelecer esse diagnóstico inicial é extremamente importante para que se não confunda com outras doenças que existem nesse universo da ortopedia pediátrica. Muito importante, é uma paralisia sensitivo-motora, o que vai incorrer em vários problemas, principalmente da insensibilidade distal dos pés e tornozelos. Existe um comprometimento do neurônio motor superior e inferior. Nível motor e sensitivo podem ser diferentes. E como é que se explica isso? Devido à displasia, tá? Quer dizer, isso não é que nem uma paralisia em um nível só provocado por uma fratura lombar com secção da medula. E ela é assimétrica pela mesma justificativa, isto é, as malformações podem gerar níveis diferentes, portanto, o exame físico deve ser bastante detalhado. Esses autores, em 1971, Stark e Drummond, fizeram uma subdivisão em dois grupos, grupo 1 e 2, e o grupo 1 ele definia membros inferiores flácidos, grupo 2, membros inferiores espásticos, e dividiu em A e B, superior normal, superior espástico e superior normal, membro superior espástico. E a gente deve se perguntar por que esses membros poderiam ficar espásticos, principalmente nas lesões altas, nível torácico, comprometendo a região da medula. E o quadro clínico? Normalmente o paciente se apresenta com lesões na região lombar. É muito importante que haja um exame físico detalhado do paciente, a presença de deformidade nos pés. Notem também o encurtamento do membro inferior esquerdo, denotando uma provável luxação ou subluxação do quadril esquerdo.
É muito importante essa avaliação motora sempre que possível e o paciente colabore. Claro, os pacientes muito jovens não vão conseguir responder aos seus comandos. Mas pesquisar, começar pelo quadril, joelho e tornozelo e pé. Tentando testar flexor, extensor, abdutor e adutor, todos esses músculos. Nos joelhos, flexores e os extensores, e no tornozelo, testar dorsiflexão, extensão, inversão, inversão, fazendo realmente um teste de força muscular desses pacientes. Em 1973, Hoffer propôs essa avaliação funcional, dividindo os pacientes em andador comunitário, andador domiciliar, andador não funcional e o não andador ou paciente sentador. Isso deve ser anotado antes de começar o tratamento. Claro que um dos objetivos nossos seria melhorar, tirar um paciente dessa situação 4 para 3 ou assim por diante, tentando trazê-lo para a deambulação comunitária, se possível for. Essa é uma pergunta extremamente importante porque é o anseio da família. Mãe, pai, avós, todos querem saber se o filho vai andar. Nós também queremos, claro que isso aqui seria um objetivo final e às vezes nem sempre possível. Então é muito importante que seja estabelecido um diagnóstico precoce. Isto é, será que nós vamos conseguir fazer com que essa criança ande? Ou melhor, ela tem capacidade para deambular? Vamos ver. Primeira coisa, nível neurológico deve ser estabelecido. Músculo, que tipo de músculo, quais músculos que você tem presentes e quais são eles. O que é muito importante? Níveis neurológicos muito altos, principalmente nível torácico, é praticamente impossível que a criança tenha musculatura para fazer a deambulação ser presente. Do ponto de vista prático, 2 músculos devem estar presentes no mínimo com força grau 3, músculo ilho-psoas e quadríceps. Se esses 2 músculos estiverem presentes com força grau 3, nós temos grandes chances de produzir marcha nesses pacientes, isto é, eles têm a capacidade para a deambulação. Gravidade das deformidades. Então, deformidades em flexão, principalmente quadril e joelho, podem impedir a progressão da função de deambulação dessas crianças. Muito importante, evitar que elas fiquem obesas. E a obesidade e a idade estão diretamente relacionadas, isto é, chegando na adolescência, pacientes que já andavam devido ao tamanho e o peso acabam desistindo da deambulação e parando de andar, ficando mais restritos às cadeiras de roda. É muito importante fazer uma prevenção do aumento de peso na adolescência. E a presença da espasticidade, principalmente nas lesões altas e descontroles da hidrocefalia. Vamos falar um pouco inicialmente agora de cada deformidade ou cada articulação específica, começando pelo quadril. Charrat, de novo, definiu as subluxações e as luxações, dividindo em alguns grupos, como vocês podem ver aqui. Músculos-chave, isto é, quais são os músculos que podem provocar a luxação? Quadríceps, adutores principalmente, e ilho-psoas. São músculos que, apesar de serem bastante importantes, podem, devido a um desequilíbrio, causar luxação. Então, antes de definir o tratamento, o que é muito importante? Preservar o movimento. Nos pacientes sentadores, a deformidade em flexão é a mais frequente, mais importante nos níveis L3. A deformidade em flexão ela vai aparecer por 2 motivos, pelo desequilíbrio muscular e pela presença da flexão, isto é, o paciente sentador acaba evoluindo com a deformidade em flexão do quadril. Se houver deformidade em flexão, contando com que o quadril esteja ou não luxado, fazemos o abaixamento dos músculos espinhais. Quais são esses músculos? São músculos que têm origem na espinha ilíaca anterosuperior, a tenotomia do músculo psoas e as ossotomias de extensão do quadril por último, caso a deformidade seja bastante fixa, mas normalmente fazemos
os procedimentos de partes moles antes da ostomia de extensão. É muito importante lembrar que mesmo se o quadril estiver luxado e não houver indicação da redução do quadril, fazemos, mesmo assim, esses procedimentos de partes moles, já que uma deformidade em flexão pode evitar um ortostatismo ou até a marcha, como nós falamos anteriormente. E o quadril luxado, o que fazer? Opera-se, não opera? A regra funciona desta forma. Casos bilaterais, não devemos tratar a luxação, isto é, não deve-se abordar o quadril do ponto de vista de produzir redução cruenta, osteomias pélvicas, encurtamentos femorais. O prognóstico dessas cirurgias é bastante reservado, isto é, a chance de luxar novamente é muito, muito grande. Os médicos que têm bastante experiência nisso já relataram isso há muito tempo, isto é, o risco de recidiva da luxação ou de nova luxação é bem grande mesmo durante o desenvolvimento devido ao desequilíbrio muscular. Então, de novo, casos bilaterais, não devemos tratar a luxação em si, e sim a deformidade, as contraturas. Se houver flexão, adução, deve-se fazer a liberação das partes moles, como nesse caso que foi feita só a liberação de partes moles e deixou-se os dois quadris luxados. Então, de novo, mais um exemplo. Se vocês se perguntarem, será que esse quadril vai doer no futuro? É muito raro que isso haja. No nosso grupo nós temos, que eu me lembro, 2 pacientes que na idade adulta evoluíram com dor e eram luxações unilaterais. Aqui outro exemplo, paciente com 3 anos na época, 10 anos. Desse lado esquerdo foi feito apenas o procedimento de partes moles, assim como o direito. E por incrível que pareça, o lado esquerdo ainda ficou parcialmente reduzido. Então, quando tratar a subluxação e a luxação do quadril, isto é, quando realizar procedimentos de ósseos, procedimentos de redução cruenta e assim por diante. Casos de nível lombar baixo, isto é, casos com bom prognóstico. Pacientes saudáveis do ponto de vista clínico. É muito importante o paciente ter QI normal ou próximo do normal. Ter quadríceps presente e adutores também. Pacientes andadores, isto é, já tem uma boa capacidade funcional, e se a deformidade for unilateral. Como fazer isso? Começar pelo fêmur, isto é, corrigir a coxa valga, que está sempre presente, corrigir a antiversão do colo e na pelve, corrigir a displasia acetabular. Sempre lembrar de reequilibrar os músculos primeiro, liberar adutor e aqui vale lembrar a cirurgia de transposição do músculo oblíquo externo para o topo do grande trocânter, que pode ajudar a evitar uma luxação no segundo tempo. Porém, uma das coisas que vai garantir a posição do seu quadril é uma varização bastante suficiente que deve ser realizada, como vocês podem ver nessa figura, usando as placas anguladas, 90 ou 100 graus, e a redução cruenta, que não foi feita a ostomia pélvica, mas se houver displasia, tem que ser feita. Neste doente também fizemos a transferência do oblíquo externo para o grande trocânter. Um outro paciente, onde foi feita uma ostomia periacetabular, o encurtamento femoral, a redução cruenta e a capsuloplastia, e também a transferência do músculo oblíquo externo para o grande trocânter. Um outro paciente. Aqui feita também a ostomia de varização, ostomia pélvica, e aqui uma situação, um pós-operatório um pouco mais tardio, e ela já fazendo o ortostatismo. Vou voltar um aqui para a gente... Existe também muito questionamento quanto ao procedimento nos casos unilaterais. Alguns autores também muito experientes com mielomeningocele não têm feito a reconstrução desses quadris e também deixado esses quadris luxados como os bilaterais. O grande problema de não se reduzir nessa fase inicial
é o grande encurtamento que vai gerar em longo prazo, isto é, quando o paciente estiver na fase adulta, apesar de que mesmo assim pode-se fazer alongamentos para compensar esses casos de discrepância. Descendo, vamos falar um pouco sobre as deformidades do joelho, também são bastante frequentes. Lembrar que em nível torácico as deformidades são bem mais frequentes, e mais frequente em flexão. Nível lombar 20% e sacral 15%, isto é, quanto melhor a função do paciente, menor o risco de deformidade em flexão que esses joelhos podem ter. Mas a grande maioria das vezes nós temos 80% aqui, 70% no torácico, deformidades em flexão. E essa deformidade ela pode ter origem primária, isto é, do desequilíbrio muscular propriamente dito, isto é, os flexores preponderantes e gerando deformidade, ou a deformidade pode ser secundária devido ao posicionamento na cadeira em excesso e a não realização de fisioterapia, a má orientação postural, não uso de órteses, acabam gerando deformidades em flexão, como vocês podem ver nessa garota aqui. E o que fazemos do ponto de vista cirúrgico? Sempre começar pelas partes moles, isso vai depender muito da idade da criança, isto é, quanto mais velha a criança, maior a necessidade do procedimento ósseo. Então, primeiro começamos pelo alongamento dos músculos isquiotibiais, fazemos uma capsulotomia posterior do joelho e, se necessário, a osteotomia de extensão. Porém, é muito importante prevenir, como a gente estava dizendo, com o uso de órteses, fisioterapia e a orientação postural do paciente. Evitar a progressão, isto é, fazer cirurgias precoces. Precoce quanto? Antes de começar a andar. Corrigir primeiro o quadril e segundo o joelho. Por quê? Se você só corrige o joelho e a flexão do quadril continua, esse joelho vai recidivar e é uma coisa bastante óbvia e fácil de se entender. Então aqui vai uma importante dica. Examinar primeiro o quadril e depois o joelho, e o procedimento cirúrgico deve ter a preferência na deformidade do quadril, principalmente as deformidades em flexão. E no mesmo tempo cirúrgico fazer também a correção do joelho. Lembrar de corrigir completamente. A gente não deve sair do centro cirúrgico com deformidades residuais. Não adiantam as transferências aqui no caso do joelho e, se necessário, o procedimento ósseo de osteotomia de extensão. A deformidade em extensão, que na nossa estatística é bastante rara, existe uma predominância do quadríceps sobre os isquiotibiais. Fazemos uma liberação do reto anterior, e no caso do nosso grupo, a quadriceplastia tem sido uma cirurgia bem-vinda. E aqui um caso, uma cirurgia bastante cruenta, mas vejam a gravidade da deformidade e extensão desse joelho. Faço uma via anterior e o alongamento em Z do quadríceps, quando necessário, na maioria das vezes é necessário, a capsulotomia anterior do joelho para se promover a flexão dessa articulação. Seguindo para o tornozelo valgo, que é uma deformidade bastante presente nos casos de mielomeningocele, existe a opção da osteotomia varizante supramaleolar ou a epifisiodese medial. Aqui um paciente, veja uma deformidade bastante grave dos tornozelos. Obviamente que ele tem também um pé plano valgo. E aqui fez-se primeiro uma osteotomia supramaleolar no primeiro tempo e a epifisiodese medial com uma grafe. E aqui um segmento um pouco mais longo, mostrando a correção da deformidade. E aqui aquele caso inicial, vejam a melhora significativa das deformidades com esses procedimentos.
Então, seguindo para a deformidade dos pés. Basicamente, o pé pode deformar por má postura fetal, teratogênica, que é bastante provável esta causa teratogênica ser mais aceito, o desequilíbrio muscular, que vai contribuir para uma piora bastante importante desses pés, a contratura e a espasticidade. Lembrando que essas deformidades vêm acompanhadas da falta de sensibilidade, o que transforma o nosso tratamento, deixando ele bastante difícil. Então, lembrando, transferir músculos fortes quando for tratar, tenotomizar músculos fracos, tenotomizar músculos espásticos e a transferência sempre após os 2 anos de idade. Quando a criança é muito jovem, essas cirurgias não surtem muito efeito. Bom, o objetivo do tratamento é sempre obter um pé plantígrado, tá? E obviamente que esse pé permita a deambulação e o ortostatismo com o uso das órteses. Vamos começar com a deformidade mais frequente, que é o pé equino cavo-varo, o pé torto congênito. E aqui nós temos, como eu já havia dito anteriormente, esses pés eles são insensíveis. Então, quando iniciamos o tratamento com os gessos seriados pelo método que vocês escolherem, nós temos escolhido recentemente, junto com, acho que, grande parte do mundo ortopédico, o método do Dr. Ponsetti, também deve ter início precoce. Porém, é muito importante verificar e proteger a pele dessas crianças, pois facilmente faz-se úlceras de pressão. E aqui, mostrando exatamente isso, alguns resultados insatisfatórios. O tratamento cruento, sempre que possível, deve ser feito. O que nós temos feito, a técnica clássica, a liberação posteromedial lateral, através do Codivilla ou Mackay, com a via de Cincinnati e as cirurgias associadas ósseas quando forem necessárias. E aqui um exemplo da liberação posteromedial com o encurtamento da coluna lateral. Essa era a deformidade inicial. Aqui novamente, um equino bastante grave, como vocês podem ver. Foi feita uma liberação extensa em Codivilla, que até parece que houve uma hipercorreção discreta desses pés. O nosso grupo recentemente, há muito tempo a gente tem optado nos casos mais graves, rígidos, pacientes um pouco mais velhos, a atelectomia primária associada à liberação de partes moles. E aqui é um exemplo, que era aquela fotografia daquela radiografia anterior que vocês viram, um caso com 6 anos de pós-operatório, uma correção bastante satisfatória. Notem que a gente primeiro faz a liberação de partes moles, óbvio, e depois disso a retirada do talos. Aqui mais um exemplo, liberação de partes moles e a talectomia primária. Aqui mais uma criança que optou-se pela talectomia, notem a deformidade inicial. Apesar de parecer que não está tão deformado assim, mas no exame clínico esses pacientes apresentam pés bastante rígidos. Aqui mais um exemplo, deformidade bastante grave, um paciente sem tratamento até então. E aqui o pós-operatório mostrando uma boa correção do pé. Aqui o aspecto radiográfico da correção. Outro paciente, vejam, 8 anos de idade, sem tratamento algum. Aqui no pós-operatório bem recente, 1 ano e 2 meses, notem que realmente aqui nesse caso houve uma hipercorreção, principalmente do lado esquerdo, um tornozelo valgo. Obviamente os dois lados ficaram, mas o lado esquerdo está um pouco pior. A pior das complicações é a recidiva, seguida das úlceras de pressão, osteomielite e todos os problemas causados por isso.
Aqui vocês vão ver mais um exemplo. A deformidade e a presença da úlcera de pressão, que a gente já estava dizendo. Esse é um paciente já bastante adulto, e esse rapaz, fizemos N tratamentos para ele, para essas úlceras de pressão. Esse é um caso de um paciente no pós-operatório de uma liberação póstero-medial. Vocês vejam que aqui já tinha um pouco de comprometimento ósseo, mas isso mostra a grande quantidade de problemas que podem causar a falta de sensibilidade. No caso dessas recidivas, opta-se pela talectomia secundária. Isto é, nós temos duas opções quando pensamos em talectomia. Ou faz-se a talectomia de forma primária, tá? Isto é, em deformidades rígidas mais graves, pacientes um pouco mais velhos, que você não tem a oportunidade de fazer o método de Ponseti inicialmente, faz-se a liberação das partes moles e a talectomia primária. Se você optou pelo tratamento inicial, isto é, a correção com gesso seriado, o tratamento com a liberação, e não houve correção, ou houve a recidiva, opta-se pela talectomia secundária, isto é, uma reintervenção cirúrgica e uma nova ressecção, como é o caso desse garoto, onde, vejam, havia sido feita com bastante sucesso uma liberação póstero-medial e a fixação. E notem que houve grande dificuldade na manutenção do gesso, com a abertura de úlceras de pressão. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Se houver recidiva, liberação peritalar. Se já tiver feito talectomia, faça a revisão dela. Se feita a talectomia, faça o encurtamento lateral, aumentamento de extensão da tíbia, e seja lá o que for que você queira. Mas as recidivas daqui para frente começam a ficar bastante difíceis de serem manuseadas. Aí surge-se a opção dos fixadores externos, principalmente da correção com os fixadores circulares, e isso, há uns anos, as pessoas tinham muito medo da aplicação desses fixadores nesses pacientes neurológicos, com falta de sensibilidade, sem a gente ter muita ideia de qual seria a resposta desses pés insensíveis à presença do fixador externo. Então, esse paciente é um paciente que retrata bem isso que nós estamos dizendo. Vejam a falta de cuidado com a pele, a deformidade inveterada, à mercê de toda a doença. Esse é o quadro inicial dele. E vejam que essa pele é uma pele que não se aplica, não é boa para as incisões cirúrgicas, né? Obviamente você ia ter muito problema se fizesse incisões nessas partes moles. Porém, fizemos essa talectomia bilateral nele. Você veja isso aqui, 2 anos e 5 meses. E uma coisa que nos deixou um pouco preocupada, você veja que não houve correção do calcânio, mesmo fazendo a talectomia. Esse calcânio continuou uma deformidade bem grave em equino. Então optamos pela aplicação do fixador externo circular, método proposto pelo professor Elizarov. Notem algumas coisas importantes, que são esses motores posteriores que corrigem o equino do tornozelo, o motor anterior que traz o antepé, dobradiças laterais, e o motor medial para corrigir todas as deformidades. Isso foi feito nos 2 pés desse paciente. E aqui nessa situação já estávamos numa fase praticamente final das correções. Essas barras, notem que essas barras rosqueadas aqui na parte anterior, você consegue até fazer um pouco de alongamento do pé, deixando o pé um pouco mais longo no final do tratamento. Aqui é outro aspecto bastante interessante do fim da correção, chegando ao fim da correção. Aqui uma vista posterior. Outra opção para esses casos recidivados,
casos inveterados, é a tríplice artrodese modelante, que no caso da mielomeningocele traz consigo uma taxa mais elevada de não consolidação devido ao problema neurológico que esses pacientes apresentam. Aqui vejam uma deformidade bastante grave. Vamos falar um pouco do pé calcâneo, que é uma deformidade que na sequência do pé equinovaro vem com uma certa frequência, elas dividem praticamente a incidência de deformidades no pé. E por que acontece o pé calcâneo? Nós aqui associamos o calcâneo valgo, nós e toda a literatura, óbvio. Então existe uma paralisia ou uma ausência completa do tríceps sural pela ausência de inervação das raízes. O tibial anterior torna-se preponderante sobre o tríceps sural. E o que acaba acontecendo? Cavo do médio pé, o calcanhar ele acaba ficando proeminente, gerando úlceras de pressão, osteomielite do calcâneo. Nossa ideia é tentar evitar esses problemas através de correções cirúrgicas. Do ponto de vista funcional, o que acaba acontecendo no momento da marcha, esses pacientes andam sobre o calcâneo, notem nesse raio-x o aumento do coxim gorduroso plantar e uma retropulsão do talos. E isso diminui demais a eficiência da marcha. Nota-se também nas radiografias de frente do tornozelo um valgo e um encurtamento da fíbula com relação à tíbia. Os tratamentos que existem para o pé calcâneo valgo são a transposição do músculo tibial anterior para o calcâneo, proposto pelo Peabody e Herdon em 1949, a tenodese do Aquiles na tíbia. Esses dois autores, vejam que há muito tempo, 1903 e 1966, e o Westing, em 1967, propôs a tenodese do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo, na fíbula. E desta forma, ele diminui a retropulsão do talos, obtém-se um pé plantígrado e evita-se as úlceras de pressão. A tenodese, ela normalmente vem, obviamente, associada a vários procedimentos, as ostomias posterior do calcâneo para corrigir eventuais deformidades, tríplice artrodese, cirurgia de Steiner e assim por diante. E como que é essa técnica? Faz-se uma via posterior, isola-se o tendão calcâneo e resseca-se a parte proximal dele, deixando a região distal ainda inserida. Notem aqui foi feita a ressecção proximal, na junção entre o músculo e o tendão. Isola-se também a fíbula, passa-se 2 pontos transósseos pela fíbula, e isso pode ser feito com furos, com brocas, pequenas, óbvio, ou com âncoras, se a fíbula for um pouco maior. Posiciona-se o pé a 90 graus ou em discreto equino 100 graus, e sutura-se de forma bastante tensa o tendão calcâneo sobre a fíbula. E aqui a gente mede esse ângulo pré-operatório, o ângulo calcâneo tibial, e o pós-operatório, notando uma melhora da posição do ângulo. Aqui um outro exemplo. É o quadro clínico inicial. Notem a retropulsão, que são as radiografias iniciais desse paciente. E aqui o pós-operatório 2 meses. 3 meses de pós-operatório. Na sequência, que já
a melhora bastante significativa do ângulo, como nós tínhamos dito, e uma diminuição da retropulsão já no pós-operatório imediato, apesar de estar sem carga, né? E aqui um aspecto bastante interessante da tenodese de Westing, vejam que com 1 ano e 2 meses já existe uma reação periosteal no ponto de sutura do tendão de Aquiles na fíbula e um crescimento da fíbula, promovendo a melhora do valgo. Vejam, aqui nós temos já 7 anos e 6 meses daquele paciente e a fíbula ficou bastante maior, quer dizer, aquela sutura promove de uma forma o estímulo dessa fise distal, fazendo a correção não só daqueles parâmetros da deformidade em calcâneo, mas também do crescimento da fíbula em longo prazo, um aspecto bastante interessante da técnica. E aqui o mesmo paciente, com 7 anos e 7 meses de pós-operatório. Aqui um outro caso, vejam a hipertrofia da fíbula no ponto da tenodese. Esse lado ficou bastante proeminente. E vejam o crescimento bastante interessante do topo da fíbula. E aqui esse mesmo paciente, numa situação de pós-operatório de médio prazo. Vejam essa situação de bastante gravidade desses 2 pés, uma situação já de pós-operatório. E lembrando um pouco do tratamento das fraturas e todo o problema que isso pode representar. Essa radiografia não está muito clara, mas nota-se que tem uma reação periosteal bastante intensa nessa região proximal, e as fraturas giram em torno de 20% nos casos de mieloma meningocele. Fêmur e tíbia são lugares de maior frequência, estão associadas à osteoporose, isto é, são pacientes que andam muito pouco, deformidades fixas junto, imobilização prolongada. E o que deve chamar a atenção? Esses pacientes não têm dor. Então, se são pacientes deambuladores, eles chegam no consultório, no ambulatório, deambulando e com edema na perna, como vocês notam nesse caso, e o paciente não percebe. Portanto, é muito importante radiografar esses pacientes e imaginar que a ausência de dor, a presença de não propriocepção, isso pode passar desapercebido e causar um certo transtorno durante o tratamento. Agora nós trouxemos 3 casos para mostrarmos para vocês. Claro que a gente mostrou alguns outros casos durante a aula, mas aqui vão uns casos que mostram um pouco quanto que é complicado o tratamento da mieloma meningocele. Então vamos lá. O primeiro caso é uma luxação unilateral do quadril, lembra um pouco a luxação congênita. E como, só lembrando um pouco o que a gente havia dito durante a aula, isto é, existem muitos autores que não mexem mais nesses quadris, isto é, não fazem a redução cruenta nesses pacientes. Essa criança, na época, tinha aproximadamente 18 meses, apresentava esse quadro de luxação. Um dos argumentos mais plausíveis é que esse quadril não vai trazer dor em longo prazo. E o que ficaria de sequela seria um encurtamento do membro inferior, que poderia ser corrigido com os alongamentos ósseos através dos fixadores externos na fase correta, já que se você não tratar esse quadril, vai gerar um encurtamento bastante significativo, de mais de 6, 7 centímetros, causando grande dificuldade para o paciente. Mas, enfim, alguns grupos ainda defendem a redução cruenta, o esvaziamento da cavidade, as osteotomias pélvicas, encurtamento femoral, apesar do alto risco das recidivas. E lembrar que, via de regra, faz-se a transferência do músculo oblíquo externo para o topo do trocânter. E aqui nós optamos por fazer a redução cruenta da articulação, o esvaziamento da cavidade.
a osteotomia proposta pelo Dr. Salter, a osteotomia do osso nominado, o encurtamento femoral e a fixação e a colocação no gesso pélvico podárico por 6 semanas. Método bastante semelhante ao realizado na cirurgia de Salter na luxação congênita não teratológica, na luxação típica. Então aqui um resultado médio prazo, longo prazo, veja um método bastante satisfatório. Obviamente que em algum momento houve algum problema, talvez necrose da epífise, e gerou-se aqui uma coxa vara, uma ascensão do grande trocânter. Só voltar um pouco para discutir uma coisa importante. Isto. Lembrar que aqui nós temos um caso ou uma luxação atípica, isto é, uma luxação teratológica, não é uma luxação congênita clássica. Mesmo que você faça o diagnóstico precoce desse paciente, não deve-se tratar esse paciente aos moldes da luxação congênita típica. Você vai provavelmente ter complicações, principalmente a necrose da epífise. Tá? Lembrar que esses pacientes têm a propriocepção alterada e um alto risco de problema epifisário, principalmente se houver necrose da cabeça, o paciente não vai ter uma sensibilidade protetiva importante aqui. Então, só lembrar a vocês que, no caso desse diagnóstico de uma luxação que esteja presente ao nascimento, e isso é bastante frequente, você não deve tratá-la que nem uma luxação congênita típica, clássica, com Pavlik, aqueles gessos que vocês já sabem. Vamos ao caso número 2. E aqui de novo mostrando um pé torto, bastante rígido, inveterado. Tá? Uma paciente já com 15 anos. E nós optamos também pela instalação do fixador externo. Tá? Aqui é uma situação já de final do tratamento. Se vocês notarem, tem uma incisão aqui. Nesses casos de rigidez do pé e pacientes acima de 8 anos, vejam, isso é bastante importante, nós optamos pelas osteotomias por uma via pequena, fácil, uma osteotomia em V, colo do talos calcâneo, e monta-se o aparelho de Lisarov para fazer esta correção. A gente acredita que dessa forma a correção fica mais eficaz e diminui-se o risco de recidiva. E por que fazemos as osteotomias? Exatamente pela idade mais avançada do paciente e pela rigidez do pé. E quando não fazer a osteotomia? Como aquele caso daquele menino durante a aula que nós mostramos, abaixo dos 8 anos de idade. Então, se você tem um doente mais velho, com uma deformidade grave não tratada, opta-se pelas osteotomias, montagem do aparelho e seguir nas correções. Caso 3. Aqui um caso bastante interessante de uma paciente que não deambulava, uma paciente sentadora com uma subluxação do joelho direito. Desculpem pela radiografia, mas era a única que nós tínhamos no prontuário. Aqui um aspecto da radiografia de frente. Nós relutamos um pouco em tratar mas essa paciente tinha dor nesse joelho. E ela tinha realmente um déficit de extensão e, obviamente, com essa subluxação posterior, que vocês podem ver, só as partes moles não iam ter sucesso. Optamos, então, pela instalação do aparelho de Lisarov. Fizemos, então, esse planejamento com dobradiças para que haja duplo movimento de extensão, a translação e a correção da deformidade propriamente dita. O aspecto clínico intraoperatório, um pouco antes de instalarmos o aparelho. Até que uma amplitude de movimento bastante satisfatória. Notem que do outro lado nós já tínhamos feito a correção do joelho através da cirurgia de partes moles, com bastante sucesso. Aqui uma foto inicial do fixador externo, que ficou realmente aos moldes do
do planejamento cirúrgico. Aqui a instalação do aparelho. Notem que nós temos que ser bastante fiel ao planejamento original, porque se essas dobradiças não ficarem bem posicionadas, não vai haver a correção. Isto é, o joelho vai continuar subluxado. Por isso que essas dobradiças estão tão elevadas e para aproximar no fêmur. Aqui numa situação um pouco antes do fim da correção, notem que o joelho ainda falta um pouco de correção, as dobradiças ainda estão um pouco dobradas. Na correção final, a tíbia transladou para a anterior. E aqui a situação final da correção. Então agora vamos ao final da aula com algumas perguntas, são 5 perguntas ao todo e a gente procurou escolher perguntas que são pertinentes ao dia a dia e que são bastante importantes no tratamento da mielomeningocele. Então, como estabelecer prognóstico de marcha? Como eu havia dito inicialmente na aula, isso é uma pergunta que todos fazem, nós nos fazemos e a família, principalmente a criança, às vezes quer saber, isto é, será que meu filho vai andar ou não? Quando operar o quadril luxado? Quais são as causas de deformidade, quer dizer, por que existe a deformidade na mielomeningocele? Quais são as lesões associadas e as principais causas de deformidade nos pés? Vamos lá. Lembrando, as lesões associadas à hidrocefalia, anomalias geniturinárias e anomalias ósseas. Isto é, o ortopedista não deve se ater só ao problema ósseo. Lembrar que essas crianças têm problema de rim e todo o trato urinário, então lembrar que são infecções urinárias de repetição, muitas vezes insuficiência renal e assim por diante. Esses pacientes acabam se tornando pacientes cirúrgicos do ponto de vista ortopédico, então deve-se dar atenção ao sistema geniturinário e à hidrocefalia, isto é, o controle neurocirúrgico das válvulas e todo o tratamento que é feito para isso. Que fatores influenciam na capacidade de deambular? De novo, nível neurológico em primeiro lugar, isto é, pacientes com nível torácico alto ou torácico dificilmente deambulam, vão ser pacientes sentadores praticamente. E isso tem relação direta com os músculos que estão presentes. Isto é, se você tiver músculos flexores potentes do quadril, principalmente opsoas e quadríceps, você tem grande chance de deambulação. Outra coisa importante que deve ser evitada e corrigida é a gravidade das deformidades, principalmente quadril e joelho, isto é, as deformidades em flexão do quadril e joelho podem evitar a marcha, mesmo que o doente tenha capacidade neurológica para isso. A obesidade e a idade estão diretamente relacionados, isto é, as crianças, durante o início da fase da adolescência, começam a ter uma tendência a ficar obesas, principalmente as meninas, e quanto mais velhas, pior. Isto é, crianças que já vinham deambulando com órteses, óbvio, podem perder a capacidade de deambulação devido ao aumento do peso e à idade. E a presença de espasticidade que pode evitar a deambulação, ou que ela comece ou, no final, piorá-la. Lembrar de tratar os quadris, isto é, quando operar o quadril, quando forem deformidades unilaterais, crianças saudáveis, nível L3, L4, isto é, nível lombar baixo, bom prognóstico, QI deve ser normal ou próximo disso, deve ter um bom quadríceps, pacientes que já deambulam são bons candidatos a operar o quadril, e se a deformidade for unilateral. E lembre-se, não é obrigatório. Atualmente existe a opção de deixar o quadril luxado e tratar a consequência dele, isto é, o encurtamento, num segundo tempo, principalmente durante a adolescência ou no final do crescimento. Lembrar também que se houver deformidade no quadril, isto é, deformidade em flexão, adução, abdução, isto deve ser corrigido também. Às vezes isso é mais importante do que a redução cruenta do quadril. E lembrar que a grande causadora das deformidades é a paralisia, é o desequilíbrio muscular, e ela é sensitivo-motora, está presente com o neurônio motor e superior comprometidos,
superior e inferior, nível motor e sensitivo estão diferentes, e isso promove deformidades diferentes, e a paralisia ela pode ser, e normalmente é, assimétrica nesses casos. E quais são as principais causas de deformidade nos pés? Má postura fetal, a causa teratogênica propriamente dita, que é bastante importante aqui no caso da mielomeningocele, o desequilíbrio muscular, que ele pode piorar a deformidade do pé, as contraturas musculares que estão presentes e a espasticidade eventual que o doente tenha. Acho que era só, obrigado.